estamos de volta. Estamos falando sobre os dois livros infantis, O Pardal e o Beija-Flor, e também o Guerra no Formigueiro, que nós vamos comentar já já. Estamos conversando com o autor desses livros, que é Roberto de Carvalho. Roberto, vamos falar um pouquinho desse Guerra no Formigueiro, que também tem um fundo moral interessante. Sim, é um fundo moral até, de um lado até um pouco parecido, né? Isso, é. Que é a questão das diferenças, né? Isso. Mas ele fala também da questão ecológica. Isso. Né? E é uma história também, essa história foi inspirada quando eu li o livro Exilados da Capela, né, do Edgar Armand, e daí veio essa história infantil, mas que retrata um pouco daquilo, né? Do exílio, né? Dos capelinos. É a história de um grupo de formigas vermelhas que encontram um lugar paradisíaco e ali elas constroem o formigueiro. Mas de repente elas percebem que aparece ali um grupo de formigas amarelas num outro canto lá daquele ambiente onde eles estavam, que era um paraíso, gramado, cheio de árvores, com o riacho que passava. E aí, quando elas veem que as formigas amarelas estão construindo um formigueiro ali próximo, então cria aquela revolta e fala de forma alguma, as amarelas são inferiores, não tem que morar perto de nós e tal. E aí vão lá, tentam expulsar as amarelas falam, não, nós não vamos embora. E fala, olha como as formigas vermelhas são prepotentes, né? São arrogantes. E aí, então, as formigas vermelhas resolvem desviar o curso da água para que a água não chegasse no formigueiro das amarelas. E aí, como a gente agredindo a natureza, o que acontece, né? Agredindo a natureza, o egoísmo, né? É. E as formigas amarelas, como ficava perto do maior número de árvores, resolve derrubar todas as folhas das árvores para que as vermelhas ficassem sem as folhas para alimentar os fungos, né? Isso. E aí, pronto, daqui a pouco cai um temporal, né? E estava para ter uma guerra entre elas tinham formado uma guerra, e quando elas estavam preparadas para começar a guerra, cai um temporal, com aquela mexida que elas deram na natureza, forma-se uma correnteza imensa, inunda tudo, joga todas elas num lamaçal terrível, muito longe dali. E aí lá elas precisam se cuidar, precisam salvar as que estão feridas e tal. Isso. E aí elas começam a trabalhar incansavelmente para tirar umas das outras ali no meio da lama. Mas elas estão tão enlameadas que elas só vão perceber que estão trabalhando juntas, as vermelhas e as amarelas, depois que seca aquela lama do corpo, né? Mas aí elas já conversaram, já fizeram amizade, já estão falando de um monte de coisa. Aí elas olham assim e falam, nossa, você é vermelha, você é amarela. Ué, tudo igual, né? Tudo igual, não tem diferença entre elas, né? Então elas se juntam, aí elas voltam para o ambiente onde começaram. Ali, durante o período que elas estiveram ausentes, a natureza recompôs o curso do rio, as folhas das árvores nasceram de novo. Isso. E aí, quando elas voltam, resolve o quê? Vamos construir os nossos formigueiros, vamos construir juntas. Então elas trabalham unidas, e aí constroem um formigueiro, depois constrói o outro. E aí algumas formigas amarelas falam assim, eu quero morar no formigueiro das vermelhas. As vermelhas falam, tá bom, e eu quero morar no das amarelas. E então elas acabam se entendendo, porque percebem que não havia diferença, era só a cor da pele delas, não tinha diferença nenhuma entre elas. Que é o que acontece com as pessoas, né? Sim. A aparência física é mais importante do que o conteúdo interno, né? Do que o que você tem como ser, como você é, né? Sim, sim. Porque isso aqui é só uma capa, né, Roberto? É só uma capa. E aí, é interessante que aí começa a nascer umas formigas com as duas cores. Pois né? né? Os mestiços. Os mestiços, que é para lembrar que não tem diferença, que elas são iguais. Então, é uma lição. Tanto que ensina essa questão das diferenças, né? O preconceito. Isso. E a preservação da natureza. Que a natureza devolve aquilo que você dá a ela, né? Exatamente. Não é? Porque você interrompeu o curso de um rio, a chuva vem, o rio não suporta. Ele vai voltar para o curso dele de alguma forma. Ele vai ter que ir, né? E até chegar lá ele vai fazer estrago. Vai. Né? Eu acho que a história foi bacana. Foi muito bom, porque mostra bem para as crianças mesmo, né?
e hoje as crianças, a gente vê que elas já têm um senso de preservação maior do que crianças da nossa Da nossa, época, né, Roberto? sim, são os espíritos mais evoluídos. Não é? Nós, quando voltarmos daqui a um tempo, Nossa, né, vai ser vamos uma fazer o estágio lá do outro lado, Isso. e se nós realmente aprendemos aqui a lição de casa, nós também vamos voltar mais conscientes. Melhores, né? melhores. E já também eu entendo e tenho essa esperança de que encontraremos também um mundo um pouco melhor, esse nosso planeta um pouco melhorado. Porque essa juventude que está aí, essa criançada que está nascendo, tem essa disposição, né? De que é certo, do que é errado, né? Sim. Eles têm já Senso de preservação. Isso, né? E até uma autoconfiança maior do que nós. Sim. Então, eu acho que isso ajuda. E nós, né, através da doutrina, dando esse apoio moral, né? Porque a gente tem que dar, porque apoio intelectual a gente já não consegue mais dar para eles, né? Porque eles já estão nos superam muito, eles já né? estão na frente. Mas o apoio moral, o apoio espiritual, para que eles realizem efetivamente aquilo que é necessário realizar, isso vai ser muito bom. É verdade. Né? Então, bom, esse livro é uma ilustração de Ariane Haas, não é isso? Isso, Ariane que também Haas. está muito lindo, as formigas amarelas e as formigas vermelhas. E também Editora Aliança, como você já Editora falou. Aliança, Né? isso. Em qualquer livraria a gente encontra esses livros, né, Roberto? Eu acredito que principalmente nas livrarias espíritas, né? Sim, Principalmente nas espíritas. Se não encontrar, pede para ligar lá na Editora Aliança, né? Ou entrar lá no site lá e pedir, porque, olha, vale a pena, gente. Vale a pena. Né? Eu acho que as crianças tendo essa orientação, que é tão simples, né? E tirar um pouquinho a criança do computador, do iPad, do iPhone. É né? Isso. Tirar um pouquinho e colocar a leitura na mão deles, porque isso vai ser muito importante para o futuro. O visual faz parte também do desenvolvimento da criança. Faz, com toda certeza. Pegar na mão. O contato com o livro ali e tal. Isso é muito bom. Roberto, só agradeço. Sempre muito bom tê-lo aqui conosco, porque você sempre traz um livro ou livros muito bons para nós e isso é muito bom. Que legal. Eu muito feliz de estar aqui, agradeço muito e mando aí um beijo no coração de todo mundo que está nos assistindo. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser assistir a este ou a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Hoje nós conversamos com Roberto de Carvalho sobre os livros O Pardal e o Beija-Flor e Guerra no Formigueiro. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá.